Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim. Botinox na área? Botinox em casa em meia quarentena. Vamos lá, galerinha. Nós estamos na nossa aula de República Velha. Botinox, mas espera aí, explica melhor isso aí. Na verdade, pessoal, na aula anterior nós trabalhamos a proclamação da República no Brasil, correto? E hoje a gente vai começar a trabalhar a chamada República Velha, ou também conhecida como a Primeira República, tá? Então, na aula anterior eu terminei exatamente contextualizando para vocês, não é, esse período que vai desde a proclamação da República no Brasil em 1889, não é, aqueles fatores tão importantes que nós mencionamos na aula anterior, tá? Até um episódio da história do Brasil considerada como o grande divisor de águas da história política brasileira, pelo menos até agora, né, pessoal? Que esse ano de 2020 está sendo um ano bastante atípico, né, de muitas questões a serem trabalhadas, abordadas, né? Inclusive tem muita gente aí, né, que diz: Botino, quero ver a tua aula aí daqui a 15 anos, né, esse período da história em que a gente está vivendo. Vamos lá, se a gente tiver firme e forte dando aula até lá, vai ser um prazer, né, analisar todas essas questões, né, pessoal? Nessa época aí, ninguém de nós, né, era nascido, mas é claro que os historiadores deixaram a história registrada para a gente, né, por intermédio de documentos e tudo mais, e é em cima disso que a gente vai estar trabalhando com vocês, tá bom? Então, eu estou falando isso tudo com relação à Revolução de 1930, para quê? Para que vocês não precisem ficar decorando datas, né, pessoal? Né? Simplesmente a chamada República Velha, porque está lá atrás, ou também conhecida como República Primeira, ou seja, melhor dizendo, a Primeira República, ela vai justamente, né, a partir da proclamação, tá legal? Que você viu que não foi um evento isolado do Exército Brasileiro, muito menos de Deodoro da Fonseca, tá? Até a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas pela primeira vez, tá, no poder na história do Brasil. Então, a Revolução de 30, ela é um marco histórico, político muito importante, tido como divisor de águas, exatamente por conta disso. Porque até então, né, o poder no Brasil ele era exercido por uma classe, né, tinha algumas características muito claras com relação a isso. E o Getúlio Vargas ele vai mudar. Tá? Getúlio Vargas ele vai introduzir no Brasil uma forma de exercício de poder diferenciado que já estava sendo vivenciada na América, tá legal? Que é nada mais, nada menos do que o populismo, tá? Então, no momento adequado, a gente vai fazer essa transição, né, da chamada República Velha para a Era Vargas, E a Revolução de 1930 é a cereja do bolo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. São quantos anos aí? Né? São 41 anos, né, de história do Brasil, tá? A história republicana começa por aqui, tá legal? Então, esse período ele pode ser dividido em dois, conforme nós falamos na aula anterior para vocês. Quais são esses dois períodos? O primeiro é esse aí, ó, tá? A República da Espada. O que nós falamos no final da aula anterior? Que o período dos 5 primeiros anos, né, da história republicana brasileira é chamado de República da Espada exatamente por conta do quê? Né? Dos dois primeiros presidentes do Brasil terem sido os militares do Exército. De quem que eu estou falando? Do Marechal Deodoro da Fonseca, né, que vai governar em caráter provisório, tá, de 1889 até 1891. A partir do momento que temos uma Constituição, o governo passa a ser constitucional, mas logo em seguida ele vai renunciar. Tá? Beleza. E aí, ele renunciando, quem assume é o vice. E aí nós vamos discutir, não é, se deveria ou não assumir, ou em que caráter deveria assumir, como é que nasce, então, a República no Brasil, né, pessoal? Vocês vão ver que, desde sempre, né, tem sempre alguma coisa errada aí, né, nessa esfera de poder, tá? Então, depois do governo constitucional do Deodoro da Fonseca, que é pequeno, quem vem? Vem o Floriano Peixoto, tá? Então, o que você observa? Que a República Velha, ou a Primeira República, como está no teu slide, ela vai de 1889 até 1930, tá? E a República da Espada são os 5 primeiros anos, tá, da Primeira República, isto é o momento de transição, é o momento de consolidação do novo sistema, da nova forma de governo, tá? E que nesse primeiro momento esteve a cargo dos militares do Exército, no viés republicano, positivista, como nós vimos na aula anterior. Show de bola? Beleza? Tá? E nas eleições de 1889, na transição, né, quem entra é o Prudente de Moraes, tá?
Prudente de Moraes era um representante das oligarquias. Lembra, na aula anterior, que nós vimos que a proclamação da República foi um acordo, foi um arranjo entre as elites? Lembra disso? Né? Entre militares do Exército, foi cafeicultores, né, de São Paulo, beleza? Tá? E também de intelectuais profissionais liberais, com 3 correntes, 3 projetos. Né? Então, no primeiro momento, como nós falamos na aula anterior, né, a necessidade, então, portanto, da criação de novos símbolos nacionais e o lema da bandeira positivista, ordem e progresso, né? Muito bom. E depois dá início a um novo período da história republicana brasileira, ainda na Primeira República, ainda na chamada República Velha, que é a República Oligárquica. Tá? E a República Oligárquica, então, portanto, vai estar, né, fechando esses 41 anos. Então, você tem 5 anos de consolidação, transição para o regime republicano, né, sistema de governo, né, república presidencialista, beleza? E depois 36 anos, né, da chamada República Oligárquica, que no momento, né, ideal, interessante, nós vamos exatamente trabalhar esses conceitos aí que são tão importantes. Tá? Então, para a gente começar a Primeira República ou a República Velha, faz-se necessário olharmos para o Deodoro da Fonseca. Né? Por quê? Porque até então, a aula anterior, você achava que o Deodoro da Fonseca era aquela grande figura, né? O herói da proclamação da República no Brasil. Você viu que não é nada disso. Né? Ou seja, a participação popular ela foi mínima a ponto, né, desse governo provisório do Deodoro da Fonseca ter a necessidade de se criar símbolos nacionais. Agora, eu queria que você olhasse com carinho essa imagem que eu coloquei na charge para vocês aí no slide. Tá? Na verdade, não é charge, perdão, é uma foto, né, do Marechal Deodoro da Fonseca. Olha só. Olha para a cara dele, o que te passa, né, a imagem dele? Por exemplo, você tem algum militar na família, né, seu pai, sua mãe, enfim, alguma pessoa conhecida? Como é que é essa pessoa? Né? Olha a foto do Deodoro e dá uma olhada para essa pessoa que você conhece ou faz parte da sua família. O que você acha? O militar, né, de uma forma geral, é uma pessoa zoada? É uma pessoa que aceita as coisas feitas de qualquer maneira? Né? Não está nem aí, deixa o barco correr e não fala nada, né? Não se pronuncia. É assim? Claro que não, né, pessoal? Geralmente o militar, como é que é o militar? O militar é uma pessoa extremamente disciplinada, né? Muitos deles são metódicos, não é isso? Geralmente, se bem que nós estamos no século XXI, as coisas têm mudado um pouquinho, mas geralmente essas pessoas são bem autoritárias, né? Agora, imagine esse senhor aqui embaixo, né, lá em 1889. O que você acha? É um cara que tem cara de muitos amigos ou de poucos amigos? Né? Ah, Botino, mas pô, você está me dizendo então que o cara era intratável, você está me dizendo então que o cara era complicado. Era. Poxa, Botino, então por que colocaram o Deodoro como presidente, né, o primeiro presidente do Brasil, mesmo em caráter, não é, provisório? Simplesmente porque o momento ele pedia isso. Né? O momento pedia alguém de braço firme que pudesse, então, comandar a nação nesses novos tempos, certo? Então, o Deodoro da Fonseca, ele surge aí enquanto primeiro presidente do Brasil, né, colocado de forma provisória, dadas as circunstâncias que foi a própria proclamação. Agora, o Deodoro, ele possuía características, né? E isso daí a gente precisa ver. Então, vamos lá. Politicamente, como é que o Deodoro ele passou a se apresentar? Com uma figura extremamente autoritária, isto é, autoritarismo exacerbado ou autoritarismo excessivo. Né? Ou seja, o cara ele não aceitava sugestão, ele não ouvia ninguém, ele simplesmente centralizava nas mãos dele, até porque tá imbuído naquele sentimento positivista, né? Ou seja, a ordem sendo mantida, então, portanto, para que se atinja progresso. Né? Isso no início foi importante, esse autoritarismo exacerbado, porém, no decorrer do tempo, né, vai ser complicado. Por quê? A gente não pode esquecer que a proclamação da República, então, portanto, ela traduziu, né, aquelas vontades, ou aquela vontade de diversos grupos, não é isso? Em sacar a monarquia e implementar a República, porém, cada grupo com uma pegada diferenciada. Nesse início é importante. Só que com o passar do tempo, o que a gente vai perceber? Que o Deodoro ele não abre negociação, ele não troca, ele não ouve, ele não procura agradar. Simplesmente ele é o cara. Né?
ele determina, pronto, acabou. E isso politicamente é muito complicado, tá? O que mais? Deodoro não possuía o apoio da Marinha, tá? Deodoro, na verdade, não tinha o apoio 100% do Exército, tá? Dentro do Exército tem outro marechal aí também, né? Outro militar importante do Exército, condecorado igualmente na Guerra do Paraguai, que vem juntamente com Deodoro, que é o Floriano Peixoto, com uma pegada um tanto quanto diferente, tá? Isso daí a gente vai estar percebendo aí tanto no governo quanto no outro. Então, o que acontece? Você sempre teve, ao longo da história, uma pequenina rixa, né, entre o Exército e a Marinha. Nesse caso aqui, você até tem membros da Marinha que estão orbitando em torno, né, da figura principal, que é o Deodoro da Fonseca, como nós vamos ver lá na frente, tá? Porém, o que acontece? Pelo fato dele não ter unanimidade, isso daí é complicado a partir do momento em que, de certa forma, ele começar a, né, desacordar setores importantes da sociedade. Caraca, Botino, você está falando de 1889, parece que eu estou vendo hoje a história. Pois é, né, rapaziada? Na verdade, nada se cria, tudo se copia. Ou seja, a história ela vem exatamente para quê? Para abrir os nossos olhos, para a gente conseguir perceber de que forma as coisas elas são conduzidas. Então, hoje, em pleno século XXI, o que nós temos? Um presidente, não é, que está na reserva, né, porque ele diz, eu sou capitão, beleza, porque ele está na reserva, né? Ou seja, um ministério repleto de generais militares, porém, né, num contexto diferenciado, por exemplo, dessa época, como também é um contexto diferenciado lá das idas do ano de 1964. Por isso que eu falei lá atrás para vocês, né, na tutoria, que essas aulas daqui para frente elas se tornariam muito mais interessantes. Por quê? Porque a gente conseguiria pegar a história, né, dar uma esmiuçada no decorrer dos anos, né, e ir construindo paralelos que são fundamentais. Então, se, por exemplo, hoje se discute muito essa questão de governabilidade, da divisão dos três poderes e tudo mais, cara, aqui é o nascimento da República. Então, é claro que as provas elas não vão trazer algo direto com relação à política nacional brasileira, mas com certeza algo que é muito semelhante e que ocorreu em outros momentos, né, da vida do Brasil e que podem sim, por que não, serem cobradas nas suas provas de vestibular, tá? Então, além de ser extremamente autoritário, tá? Além de não ter o apoio da Marinha, ele também não tem apoio de parte do Exército, tá certo? Que estava alinhado, então, portanto, ao Floriano Peixoto. Então, pessoal, o que a gente consegue perceber de agora, antes de qualquer coisa? Que provavelmente o governo do Deodoro não tem vida longa, tá? Pelas datas você já percebeu que não tem, mas pelas características você também consegue perceber que o negócio é complicado, tá? Agora, de qualquer maneira, foi estabelecido um governo provisório e, a partir daí, o presidente ele vai precisar tomar algumas medidas, como, por exemplo, a introdução do federalismo, tá? Até então, o Brasil era uma monarquia parlamentar, né? Então, por exemplo, a partir de agora, né, com a Constituição que está vindo aí, né, as províncias foram transformadas em estados e esses estados, então, portanto, né, pertencentes à federação. Tá? Então, daí o termo República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Tá? Estados Unidos não tem a ver lá com o tio Sam. Tá? Simplesmente o nome é esse e mais tarde passa a ser apenas República Federativa do Brasil. Beleza? Tá? Então, a introdução do federalismo, até porque, né, os estados que fazem parte da federação, então, portanto, possam caminhar também. Claro que no modelo positivista, com um governo, né, central muito forte. Tá? No modelo proposto pelos cafeicultores, que seria o modelo liberal, né, esse federalismo ele estaria mais, como é que eu posso te dizer, mais claro no sentido de se conceder uma maior autonomia para os estados, entendeu? Mas seja com um governo central mais forte, né, ou simplesmente dando-se maior autonomia aos estados da federação, né, você tem, de qualquer maneira, o federalismo. Beleza? Tá? Se você for olhar também lá atrás nos fatores que contribuíram para o declínio da monarquia, nós vimos lá o problema, né, da monarquia, né, do Dom Pedro II com a igreja. Lembra? A questão religiosa ou episcopo-maçônica. Né? Questão essa que
né, apontou justamente essa questão do imperador trazer a igreja para junto do Estado, né, e a partir do Padre Ordem do beneplácito, a gente perceber tudo aquilo que aconteceu, tá certo? Então, uma das primeiras medidas tomadas, então, pelo governo provisório do Deodoro da Fonseca foi separar o Estado da igreja, beleza? Tá, gente? Foi separar o Estado da igreja, igreja, Estado, beleza? O que mais? Justamente o que eu falei bastante na aula anterior. Surge, então, por conta da pequenina participação popular no processo da transição da monarquia à república, que coube ao governo provisório, não é, criar novos símbolos nacionais, não é, que eu mostrei para vocês. A figura heróica do Tiradentes, o que mais, gente? O hino da República, não é, e a bandeira republicana também. Tá legal? Então, o governo Deodoro da Fonseca, além de tudo isso, buscou também o quê? A lei da grande naturalização. Ou seja, dando oportunidade, né, aquele cara que estava no Brasil, porventura, né, e quisesse ficar, que se tornasse, então, portanto, brasileiro, fortalecendo, então, né, esses novos tempos, a história republicana, né, do Brasil. Tá? Então, politicamente falando, é dessa forma, né, que começa a se desenhar a estrutura política brasileira, certo? Só que, o que acontece? Não é? Se o Brasil era uma monarquia constitucional, né, e a República foi proclamada, entende-se, um golpe, né, uma redefinição do pacto do poder entre militares do Exército, não é? Cafeicultores paulistas, principalmente, e profissionais liberais intelectuais, o legislativo envolvido, o que nós vamos precisar observar que, né, surge, então, com uma necessidade quase que indispensável para que ocorra no Brasil, né? A revisão do quê, gente? Das leis, tá? Isto é, uma nova Constituição. Mas antes disso, eu queria ver se vocês conseguiram entender perfeitamente o que nós falamos até agora, tá? E essa charge que eu coloco para vocês aí é uma charge extremamente importante, tá? Extremamente importante. Você tem ela nos seus slides, você tem ela aí que está sendo colocada por mim, né? Eu acredito que a janela que eu esteja aparecendo está te atrapalhando a ver a charge, tá? Mas essa charge mostra um senhor segurando uma menina, tá? Quem é esse senhor? É o Deodoro da Fonseca, tá? Atrás do Deodoro da Fonseca, num segundo plano, na verdade, num terceiro plano, né? Porque a menina está em primeiro plano, está no centro da imagem, tá? O Deodoro está segurando ela, né? Está no segundo plano, também no centro da imagem. E aí você vê num terceiro plano, atrás dele, em cima do ombro direito dele, né, a figura do Floriano Peixoto, e acima do ombro esquerdo dele, né, ninguém mais, ninguém menos do que o Benjamin Constant, o principal idealizador e defensor do positivismo no Brasil. Então, pessoal, o que a gente percebe? Que essa imagem, ela diz mais do que 1000 palavras. Por quê? Porque, na verdade, quem está dando suporte, quem está segurando e até mesmo conduzindo a República, que é simbolizada, né, através da menina, ou seja, da imagem feminina, mas se no caso aqui essa imagem feminina é uma criança, né, significa dizer que essa república é jovem. Tá? Por quê? Porque a monarquia ela dizia a respeito muito à figura do rei, né, do homem. Então, a república ela traz uma simbologia, não é o quê? Da mulher. Então, várias e várias imagens, charges e tudo mais aparecem a república, não só no Brasil, né, como uma figura feminina. Tá? Então, isso aí você viu, né, na imagem anterior, na abertura, né, da proclamação da República, onde, né, tem uma mulher sentada. Né, vamos voltar lá na imagem. Ó, né? Na verdade, eu não coloquei a mulher sentada, eu coloquei em pé, a República em pé, né, conduzindo, então, né, os trabalhos, beleza? Tá? E agora, o que a gente consegue perceber nessa imagem, então? Uma jovem república, não é? Jovem república, sendo conduzida pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né? E na retaguarda dele ali, dando um suporte, dando uma força, quem aparece? O Benjamin Constant e também o Floriano Peixoto. Tá? Então, ó, tá lá. Essa caricatura publicada em 1890 na Revista Ilustrada marca a comemoração de 1 ano da proclamação da República. Né? À frente, Deodoro da Fonseca ergue, então, portanto, uma menina
que representa a Jovem República Brasileira, tá? Ao fundo, como eu havia falado, né, algumas outras figuras ligadas a ela, o Marechal Floriano, né, e o Benjamin Constant. Né? Então, quer dizer, essa imagem aí, pessoal, ela é vista nos principais livros de história lançados, né, há pouco tempo. Ou seja, a probabilidade dessa imagem cair no Enem ou em outra prova de vestibular é gigante. Tá? Então, nós trabalhamos com os slides não apenas, né, por conta da quarentena, mas também para que vocês tenham acesso a diversas outras circunstâncias, beleza? Para quê? Para que você, na hora da prova, quando topar com uma imagem dessa, abra um sorriso coringa, isto é, de orelha a orelha. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Economicamente falando, tá? Como é que você acha que o Deodoro da Fonseca herdou o Brasil economicamente falando? Mal pra caramba, mais ou menos, bem, excelentemente bem. Vamos lá, o que você acha? Acertou, né? Mal pra caramba, tá? Então, o que acontece? A República, ela herdou um grande, né, descompasso, desequilíbrio, tá, entre os pagamentos às importações que o Brasil fazia, não é? Ou seja, um grande desequilíbrio em torno do quê? Não é? Das importações. Porque o Brasil, gente, você viu durante todo o segundo reinado que o Brasil é o quê? Agrário exportador, não é isso? E durante a República Velha vai continuar sendo. Então, se o Brasil ele pauta toda a sua política econômica, não é, na economia cafeeira, o que significa dizer? Que a produção, lembra da plantation, ela é toda voltada para o mercado externo. Então, o que acontece? O Brasil, né, era um país agrário exportador. Se o Brasil era um país agrário exportador, né, o Brasil não tinha uma industrialização desenvolvida. Se o Brasil não tinha uma industrialização desenvolvida, fatalmente, o que o Brasil ia ter que fazer? Importar, 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 importar. Né? Se o Brasil importa, 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 isso vai gerar o quê, gente? Vai gerar um baita desequilíbrio aonde? No balanço de pagamentos, não é isso? Tá? Dos cofres brasileiros. Agora, não para só por aqui não. Tá? Não para só por aqui não. Porque a gente não pode esquecer, né, que o Brasil tinha como principal mão de obra a escravidão. Né? E a escravidão ela foi abolida. Será que isso reverbera no Brasil? Será que reverbera ou não, gente? Reverbera. Reverbera porque ela representou também, né, aumento do déficit do Tesouro Nacional devido à situação frente aos fazendeiros, com relação ao quê? Ao não pagamento integral da indenização prometida por conta do quê? Da abolição da escravidão. Então, pessoal, vamos lá. É uma série de circunstâncias que a gente observa economicamente falando, que esse governo provisório ele vai ter que dar conta assim que entrar. Agora, uma das questões mais importantes até é o seguinte, por exemplo, o Brasil é pequeno, médio ou gigante? Gigante. Se o Brasil é gigante e a mão de obra, né, majoritariamente, até a abolição, era escravidão, de boa. Agora, a partir do momento que a escravidão ela foi abolida no Brasil, qual é a mão de obra que vai predominar? A mão de obra livre assalariada. Opa, Botino, falou uma palavra mágica, salário. Então, as pessoas elas passam a trabalhar em troca do quê? Né? De um salário. Ou seja, você emprega a sua força de trabalho, em troca você ganha um salário. Claro, muitas e muitas e muitas vezes, né, esse salário ele era o quê? Injusto, tá? Como até hoje continua sendo. Porém, o que o governo vai ter que fazer? Pensa, se antes era escravidão, né, e agora passa a ser mão de obra livre assalariada, ou seja, as pessoas recebem salário. O que o Brasil precisou fazer exatamente para que essas pessoas recebessem os seus salários? Né? Simplesmente aumentar a arrecadação monetária. Né? Ou seja, o que significa dizer aumentar, não é, a questão do dinheiro, aumentar a produção do dinheiro, né? Ou seja, colocar mais papel, moeda na rua. Né? E, Botinho, isso aí vai dar o que falar, não vai? Vai dar o que falar. Tá? Agora, é claro que para isso tudo o Brasil ele precisou de uma política econômica, não é, para conseguir equilibrar esse desequilíbrio que eu falei para vocês, né, da balança de pagamentos com relação às importações,
né? E, ao mesmo tempo, criar condições para que trabalhadores ao longo do Brasil inteiro, que é um território gigante, pudessem, então, em meio a esse aumento de, né, circulação monetária, lá atrás eu falei arrecadação, mas o termo correto é circulação monetária, pudesse receber. Então, para isso, o que o Deodoro da Fonseca fez? Né? Ele pegou e chamou, né, simplesmente o Rui Barbosa para ser o quê? O seu ministro da Fazenda. Tá? E, a partir daí, o que o Rui Barbosa ele faz? Ele lança uma política econômica durante a República da Espada, do governo Deodoro, e isso você não pode esquecer, tá? Que acabou ficando conhecida, essa política econômica, durante o governo Deodoro, de encilhamento. Tá? E o encilhamento é a política econômica colocada em prática pelo ministro Rui Barbosa durante o governo provisório do Deodoro da Fonseca. Você viu que eu repeti isso várias vezes, então é importante. Tá? E o que previa, então, Botinox, né, o encilhamento? Primeiro, né, a liberação do papel moeda. Mas para aí, se você simplesmente pega, faz dinheiro e solta de qualquer maneira, né, isso é perigoso. Tá? Por quê? Primeiro, isso daí você já não deve ter parado para pensar. Por exemplo, você tem uma nota de R$100 na mão, beleza? Tá? Agora, essa nota brotou do nada? Não. Essa nota ela precisou ser confeccionada. Tá? Então, você tem aí um custo para confeccionar esse papel moeda. Ou seja, além de você ter um valor agregado ali, né, na confecção daquele papel, você tem justamente o quê? Né, o que ele representa, esse tal valor agregado. Ou seja, você tem papel moeda que vale, não é? 10, que vale 50, que vale 100, não é verdade? Né? De 10 eu acho que nem tem mais, eu nem tenho visto mais, nem tem. Né? Você tem a de 25 lá. Né? Então, o que acontece? Pessoal, a partir daí, 25 não, né, Botido? De 20. Estou brincando, estou sacaneando vocês. Mas vamos lá, de 5 então nem veio R$1 também, não veio mais, sei lá. Eu também estou em casa há mais de 40 dias, nunca mais vi dinheiro. Mas olha o que a quarentena faz com a gente. Mas vamos pegar a nota de R$100, tá? Você tem a nota de R$100, que ela vale mais do que a de 50, não é? Mas as duas não precisaram ser confeccionadas, então você tem o dinheiro a ser investido, né? O custo, vamos mudar. O custo na, né, produção do dinheiro, daquele papel ali, e o valor agregado em cada um deles, que tem uma, né, uma representatividade, beleza? Se você começa a liberar papel moeda de qualquer maneira, isso daí pode gerar, como gerou, uma baita de uma inflação. Por quê, gente? Para o governo conseguir liberar papel moeda, colocar bastante dinheiro no mercado, há necessidade de se ter lastro. O que é isso? Lastro. Reserva em moeda estrangeira ou, melhor, reserva em ouro, coisa que o Brasil não tinha. Então, a partir do momento que o governo começa a liberar a emissão de papel moeda desordenadamente, né, a inflação ela dispara. Professor, achei lindo, bacana, legal, só que eu ainda não entendi. Não entendeu? Vamos lá. Antes da pandemia, quem ia fazer compra com a mãe, com o pai, enfim? Né? Eu já vi a Luísa Guerra fazendo compras com o pai dela, lá no Confiança. Ah, tomou um susto que eu falei de você, né? Pois é, porque foi a única que eu vi, que eu me lembro. Né? O que acontece, gente? Se você levar uma nota de R$100 hoje no mercado, você compra exatamente tudo aquilo que você comprou com essa nota de R$100 há 10 anos atrás? Não, né? Por quê? Porque o preço dos alimentos está muito mais alto, né? Legal, o que é isso? Inflação. Tá? Então, por exemplo, quer ver? Vocês conseguem ver nota de R$100 com facilidade? Sim ou não? Se sim, se não, isso é bom ou ruim? Os dois, estou brincando. Ruim por quê? Porque você é um morto de fome, nunca vê nota de R$100. Mas bom por quê? Porque quanto maior o valor agregado ao papel moeda, teoricamente, né, você teria um poder de compra muito maior também. Só que, se você pega uma nota de R$100 e vai no mercado hoje e compra muito menos do que você comprava há 10, 15 anos atrás, isso significa dizer que o custo de vida está mais alto. Isso significa dizer que o teu dinheiro está valendo mais ou menos. Menos, isso é inflação. Tá? Então, a partir daí, o que a gente consegue observar? Que a liberalização descontrolada de papel moeda
causou uma baita inflação, né? O tiro vai sair pela culatra. Uma outra medida do Rui Barbosa foi a liberalização de empréstimos a pequenas indústrias. Tá? Por quê? Porque era um projeto do governo Deodoro, né, fazer com que a industrialização se desenvolvesse. Exatamente para quê? Para o Brasil deixar de depender tanto da cafeicultura. Só que não vai conseguir fazer isso girar, né? Até porque a balança de pagamentos com os produtos importados é gigantesca, né? Desfavorável ao Brasil. Só que a partir daí, o que acontece? Não adianta nada você emprestar dinheiro se a pessoa que você emprestou, né, ela não tiver condições de pegar aquele dinheiro, né, sanar os seus problemas e fazer com que esse dinheiro volte a render. Né? Ou seja, que ela ganhe e tenha para te pagar. Foi o que aconteceu. Você não tinha uma política pública econômica, né, consistente a ponto de que essas pequenas empresas pudessem se desenvolver, lucrar e, a partir daí, pagar o governo. Não. Né? Então, quer dizer, o que vai acontecer com o rombo que era desse tamanho? Vai ficar desse. E ainda tem mais um detalhe, galera. Qual é? Tinha pequenas indústrias que já sabiam que não ia ter condições de pagar o governo, mas mesmo assim o que elas faziam? Pegavam dinheiro emprestado. Então o rombo que era desse tamanho, ficou desse tamanho e desse tamanho que você não consegue ver nem na câmera. Né? Então o que a gente consegue perceber? Que a política do encilhamento proposto pelo ministro Rui Barbosa não deu certo. Não deu certo. Pelo contrário, vai trazer uma crise econômica, sim, para o Deodoro da Fonseca, que politicamente falando, né, por ter aquelas características que eu já te apontei, simplesmente é um cara que vai gradativamente perdendo o quê? O apoio dentro do Congresso, né, dado o quê? Ao seu excessivo, né, autoritarismo. Por exemplo, ele simplesmente decide não conversar com os cafeicultores, rompe com eles. Isso é perigoso, por quê? Porque o dinheiro vem da cafeicultura, né? Politicamente falando, isso é terrível, por quê? Porque, né, o parlamento brasileiro ele é formado basicamente por esses caras. Então, se o governo tem uma política contrária ao Congresso Nacional, o que acaba acontecendo com o presidente mesmo, hein? Botinotti, não é uma característica, então, do século XXI, não, é do sistema e da forma de governo, tá? Então, o que a gente vai percebendo? Que o Deodoro, exatamente por já não ter o apoio 100% do Exército, já não ter o apoio da Marinha, né, por não conversar com, né, os cafeicultores para fazer uma política extremamente centralizadora e autoritária, ele vai ficar com os dias contados, ainda mais por conta da crise econômica, né, que não foi resolvida, pelo contrário, agravada pelo encilhamento. Tá? Agora, o que acontece, pessoal? Você deve estar se perguntando aí, Botino, que termo é esse encilhamento? Está lá, o termo encilhamento foi inspirado no procedimento adotado pelo hipismo, né, o encilhamento, que é o ato de arrear e equipar o cavalo, preparando para a corrida. O termo foi utilizado para dar nome ao movimento especulativo, tá? Beleza? Devido à sua analogia com a crença de tentar se aproveitar a qualquer custo de oportunidades únicas de enriquecimento quando as mesmas, né, se apresentavam. Ou seja, a partir da euforia gerada por conta da concessão de empréstimos do governo, né, e pelo aumento excessivo da circulação monetária, o que isso vai causar? Uma especulação financeira gigante. Aonde? Na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Tá? Então, você já está vendo onde isso vai dar, não é isso? Pois é. Então, a analogia do termo significa dizer exatamente isso, né? Ou seja, a partir de um ditado utilizado nas corridas de cavalo. Cavalo encilhado não passa duas vezes. Isto é, vamos aproveitar as oportunidades dadas pelo governo, o aumento da circulação monetária, né? O que mais? Né? Os empréstimos concedidos a pequenos industriais, ou seja, a partir daí, né, o Brasil vai com tudo. Só que não, né? Só que não. Então, é claro que a política do encilhamento proposto por esse cara aí de terno claro e bigodão, meu bigode está quase igual ao dele, mas não branco, a barba está, mas o bigode não. Tá? Mostram que não foram bem sucedidas. Então, tá lá, os objetivos das medidas econômicas tomadas pelo ministro Rui Barbosa, né, ministro da Fazenda, durante o governo provisório, era incentivar o desenvolvimento industrial, como eu já falei para vocês, né? Porém, o resultado foi desastroso. Tá? Gerando o quê, gente? Gerando um caos, não é isso? Uma especulação gigantesca na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tá?
afetando poderosos e levando à falência, né, inúmeras instituições. Olha lá, né? E a inflação afetou a todos. A gravura retrata, então, portanto, o movimento e agitação em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, pessoal, né, o encilhamento, em vez de melhorar, piorou e muito. Só que você não pode esquecer o que foi a política do encilhamento, porque lá na frente nós vamos utilizá-la relacionando a uma outra circunstância. Tá? E se cair alguma coisa referente à República da Espada, economicamente falando, é o encilhamento. Beleza, gente? Então, vamos lá. Aqui tem uma questão que fala exatamente, né, dessa política do encilhamento, com um texto muito interessante do Machado de Assis. Tá? E essa questão ela é importante porque é uma questão que vai te ajudar a contextualizar período. Tá legal? Contextualizar período. Então, você que está assistindo a aula, faça e me pergunte na tutoria o gabarito e se você entendeu ou não entendeu. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Como eu falei para vocês anteriormente, né, nós precisaríamos ter novas regras, até porque o Brasil mudou, né? Então, não tinha como continuar sendo uma monarquia constitucional. Então, a partir de 1891, foi feita a primeira Constituição Republicana do Brasil. Tá? Primeira Constituição Republicana do Brasil. Então, a primeira Constituição brasileira, ela data de 1824. A segunda, 1891. Mas, por exemplo, na hora da gente montar ela aqui, meu filho, em vez de você ficar pensando nele, tô brincando, em vez de você ficar decorando os pontos que eu vou colocar para vocês aqui, raciocina, racionaliza, pensa comigo. Pode ser? Pode ser? Para que você construa a história junto comigo. Então, por exemplo, qual era o sistema e a forma de governo antes da Constituição, antes da proclamação da República? Era uma monarquia hereditária constitucional, certo? Tá? Só que agora, depois da proclamação da República, né, tem que mudar. Então, olha lá, raciocina comigo. Né? A Constituição de 1891, ela define o sistema presidencialista, federalista, como eu já havia falado para você. E dentro desse sistema presidencialista, nós temos o quê? O poder representativo, tá? Ou seja, o Estado representativo. O que isso significa? Que a partir de então, nós temos uma república federativa ou federalista, onde elegemos os nossos representantes, tá? Ou seja, cargos eletivos, representativos, tá? Só que essa Constituição presta muita atenção. O que ela fez? Ela criou a eleição para o cargo de presidente e a eleição para o cargo de vice-presidente, tá? Não é como hoje, por exemplo, que você, né, você não, nem eu, que as pessoas votaram no Bolsonaro, beleza? E trouxeram, né, no pacote, enquanto vice, o general Mourão, beleza? Não. Essa Constituição aí, ela dizia o seguinte: eleição para presidente, presidente, eleição para vice, vice, tá? E o artigo 42 dessa Constituição vai colocar alguns pontos que são importantíssimos para que a gente consiga comentar a transição do governo Deodoro para o governo Floriano, tá? A Constituição, ela dizia também, tá, com relação ao voto, que no momento adequado a gente vai também falar sobre isso, tá bom? Para entender essa transição, tá? O que mais que a Constituição ela coloca? Estou raciocinando, não estou decorando. Por exemplo, vamos lá, aqui está o Estado representativo. Vamos lá. Ela divide os poderes em três. Como é que era a Constituição de 1824? Você lembra? Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Poder moderador esse que era exclusivo do imperador. Somente o imperador, né, detinha o poder moderador. Beleza? Tá? Então, parou. Por quê? Se a República foi proclamada, nós não temos mais imperador. Então, portanto, não tem mais poder moderador. Então, Constituição de 24, 4 poderes. Constituição de 91, 3 poderes. Todas as 7 constituições do Brasil
vislumbram a divisão dos três poderes, tá? Agora, com exceção de quem? Da primeira, que na verdade são 4, mas para você ter 4, você precisa de 3, tá bom? Botino, uma pergunta. Pois não. Vamos lá. Lá na Era Vargas, né, o governo do Estado Novo foi um governo ditatorial, não foi? Foi. Teve uma Constituição lá, não teve? Teve. Também tinha divisão dos três poderes? Tinha. Tá? Agora, na prática, é outra parada. Tá? Botino, lá em 67, em meio ao regime militar, teve uma outra Constituição, não tinha? Tinha. Beleza. Tinha também a divisão dos três poderes? Tinha. Só que também, só, né, para estar ali no papel, mas na prática funcionava bem diferente. Beleza, pessoal? Então, o que a gente pode perceber dentro desse processo aí? Que em todas as constituições do Brasil, nós tivemos três poderes, a primeira 4. Beleza? Tá? O que mais? Olha a questão do voto aí. Estabelece o voto aberto para maiores de 21 anos, tirando quem? Analfabetos, mendigos, soldados, religiosos, mulheres. Aí, meninos, tira as mulheres, né? As mulheres, elas só conseguem ter o direito a voto constitucionalmente falando em 1934, lá dentro da Era Vargas, que nós vamos trabalhar para isso, tá bom? Mas olha só, analfabeto, né, continua não votando, lembra da Lei Saraiva lá, de 1891, tá? Mendigos, né, não sei porquê, são cidadãos como nós, mas infelizmente aí está fora, né? Soldados, ainda puxando, né, aquela questão militar e tudo mais, essa hierarquia que está no comando. Religiosos, naquela sombra do temor da questão episcopo-maçônica, e as mulheres, dentro de uma sociedade patriarcal, né, eram feitas exatamente para cuidar da casa e gerar, né, os filhos. Beleza? Então, quer dizer, extremamente complicado. Então, a gente percebe que a Constituição é a carta magna, é o documento que nos dá tranquilidade enquanto sociedade para que consigamos viver em harmonia. Todas as leis, né, seja Código Civil, Penal, Tributário, Lei de Diretriz e Base da Educação, né, a famosa LDB e tudo mais, né, devem estar de comum acordo com a Constituição Federal. Senão, elas são tidas como inconstitucionais, não constitucionais, não pode. Tá? Agora, é claro que a Constituição ela vale para todo o território nacional, certo? Respeitando, dada, né, a particularidade de cada Estado membro da federação, claro, mas todas as leis sempre de acordo com a Constituição Federal. Então, a minha grande dica para vocês, em termos da Constituição de 1891, é conseguir compará-la com a Constituição de 1824, racionalizar e entender o que estava acontecendo. Não só com essas duas, mas com todas as outras que virão. Tá? Então, durante o século XIX, foram duas Constituições. Uma na primeira metade, a outra na segunda metade. Uma no Brasil imperial, a outra no Brasil republicano. Tá bom, gente? Beleza? Então, cara, constituições é sempre um tema super, hiper bem-vindo nas provas de vestibular. Beleza? Vamos lá, seguindo. O governo Deodoro, né? Eu falei para vocês que é um governo que tinha vida curta, tá? Então, o que vai acontecer para a gente conseguir perceber, né, de que maneira que o governo Deodoro ele vai chegando ao fim? Primeiro, a oposição dentro do Congresso Nacional, eu já contextualizei para vocês, seja ela no setor civil militar. Só que a questão ela vai piorar, por quê? Porque o rebote do encilhamento foi pior ainda, tá? Crise, não deu certo. E aí, o que o Deodoro vai ter que fazer? Não conseguiu segurar, né, o Rui Barbosa no ministério. E aí, o Deodoro, em vez de tomar uma medida para tentar apaziguar, trazer os setores civis, né, acalmar as coisas, não. Ele colocou no lugar do Rui Barbosa, né, o Barão de Lucena, que está na imagem aqui abaixo da janelinha, tá? Que, mais uma vez, acredito que esteja te atrapalhando aí. Tá? Então, o que acontece? O Barão de Lucena, ele era monarquista, gente. Tá? Ele não era um republicano histórico, beleza? E aí, o que acontece? Na hora que o Barão de Lucena ele é colocado, né, como ministro da Fazenda, simplesmente os setores, né, que já estavam extremamente descontentes com essa centralização e autoritarismo do Deodoro da Fonseca, botaram a mão na cabeça e falaram: ferrou! Rapaz! Um abraço para o professor Gui de Biologia.
ferrou. Por que ferrou? Porque, né, o que eles acreditavam que o Barão de Lucena faria? Centralizaria, não é isso? Né, colocaria a Constituição de lado, né, isso que a charge retrata para a gente, tá legal? Olha lá, ele sentado em cima da Constituição e a janelinha talvez esteja na sua frente, né, que ele tem uma coroa na cabeça, exatamente com que intuito? De mostrar, né, essas tendências monarquistas. Então, o que já estava tenso ficou mais tenso ainda, né? Então, a situação ficou bem complicada. E aí, o que o Deodoro da Fonseca vai fazer? Né? Simplesmente, ele vai decretar o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É a suspensão das garantias previstas na Constituição para os civis, né? Frente a uma ameaça à soberania brasileira, seja ela de ordem interna ou externa. Só que para o estado de sítio ser legal, né, o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, ele tem que dar ok, ele tem que falar, beleza, né, a gente passa os plenos poderes, então, portanto, para o chefe do Executivo, que é o presidente, ele tem mais agilidade para poder resolver esse problema e, dentro de um prazo estabelecido por esse parlamento, isto é, pelo Congresso, depois é devolvido ao Congresso, então, portanto, né, e ao Judiciário, normalmente a divisão dos três poderes. Só que o Congresso ele não aprova o estado de sítio. Então, o Deodoro da Fonseca, politicamente, vai se tornando cada vez mais isolado. Por quê? Porque ele olha para um lado, não tem apoio, olha para o outro, não tem apoio, olha para trás, não tem suporte. Né? Tenta dar o golpe fechando o Congresso Nacional. E, para piorar as circunstâncias dele, setores civis também começam a tumultuar, né, o ambiente. Através do quê, pessoal? De uma grande greve na Central do Brasil, não é? Beleza? Movimentação de setores civis e também da chamada Primeira Revolta da Armada. Tá? Só que eu vou deixar para falar da Revolta da Armada no governo Floriano, e vocês vão entender o porquê. Tá? Então, o que vai acontecer com o Deodoro da Fonseca? Tá? A Revolta da Armada, primeira aí, ela é tida como a gota d'água dentro de um governo que já estava extremamente pressionado, e é justamente a partir daí, né, que ele acaba renunciando, tá? Em novembro de 1891. Então, a Constituição ela data de 1891, ele se torna presidente constitucional, né, em 1891 e vai renunciar em 1891, beleza? Só que ele não renuncia simplesmente por conta da Primeira Revolta da Armada, que eu vou explicar melhor, fica tranquilo. Mas ele renuncia exatamente por conta do quê? Do isolamento político, ao fechar o Congresso, né, tentando estabelecer o estado de sítio, por conta da crise gerada ainda mais forte, né, pelo encilhamento, que não deu certo, beleza? Tá? Por essa questão do autoritarismo exacerbado, não é isso? De não conversar, de não trocar, de não buscar o alinhamento, de uma medida equivocada de nomear o Ministério da Fazenda para um cara que era monarquista, onde aflora o sentimento de autoritarismo, né, de descontrole, beleza? Então, por conta de todas essas circunstâncias, é que o nosso glorioso, né, presidente Deodoro da Fonseca, ele sem saída, ele isolado, sem apoio, vai renunciar, tá? Ele vai renunciar. O que você deve estar pensando aí? Botino, peraí, se o Deodoro foi eleito, então, portanto, presidente do Brasil, e o Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente do Brasil, agora eu já entendi, né? Então o Deodoro renuncia e o Floriano entra. Só que não, só que sim. Por quê? Naquele artigo 42 que eu falei para vocês lá atrás, né, da Constituição Federal, o que a Constituição dizia com relação às eleições? Tá? Que havia o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente. Tá? Quem saiu candidato à presidência foi, de um lado, presta atenção agora, anota aí se você precisar, vou falar devagar. De um lado foi o Deodoro da Fonseca contra o Prudente de Moraes. Então, quem disputou a presidência? O Deodoro e o Prudente. Tá? Beleza? Só que isso foi interno no Congresso. Essas eleições deveriam ter sido livres, abertas, né? Claro, dentro daquela formatação de voto, mas não, né?
foi de um colegiado que acabou elegendo o Deodoro presidente do Brasil. Tá? E isso está errado, porque a Constituição dizia que deveria ser de uma outra forma. Beleza? E para vice-presidente, vamos lá, quem saiu como vice-presidente do Deodoro da Fonseca era o almirante Van der Kolk. Então, o almirante Van der Kolk ele vai disputar a vice-presidência com ninguém mais, ninguém menos do que o Floriano Peixoto. Então, o Van der Kolk era vice do Deodoro e o Floriano era vice do Prudente. Deu para entender? Anota aí, escreve. Deodoro da Fonseca versus Prudente de Moraes. Tá? Deodoro, Prudente. Deodoro, almirante Van der Kolk, Prudente, Floriano. Beleza? Então, quem ganhou as eleições para presidente foi o Deodoro da Fonseca. E quem ganhou as eleições para vice-presidente foi o Floriano Peixoto, inclusive com mais votos do que o Deodoro. Só que tem um detalhe, o Deodoro se candidatou a presidente e o Floriano a vice-presidente. Então, o artigo 42 da Constituição Federal dizia o seguinte, que o mandato presidencial seria do quadriênio republicano, 4 anos. E, em caso de impedimento do presidente, morte, renúncia, o cacete a 4, o vice-presidente assumiria, certo? Até aí não tem novidade. Só que, se fossem vivenciados já 2 anos de mandato, 2 anos já passou, faltam 2. O vice assume e vai até o final. Beleza? É isso que diz o artigo 42. Se, por acaso, nesses 4 anos, o presidente morreu, ou então, no caso aqui, renunciou, e não tinha nem 1 ano de mandato, aqui, ó, não tinha nem 1 ano de mandato, faltavam 3, o que o vice deveria fazer? Ele deveria assumir e convocar novas eleições. Ele deveria ter convocado novas eleições. Não convocou. Ele assume o governo a partir daí. Certo? Ou seja, já na Primeira República, na primeira Constituição da era republicana, desculpe o termo, cagaram solenemente para a Constituição. Ou seja, porque esse cara aí, que está a janela aqui embaixo, ele simplesmente disse o seguinte, já que as eleições foram indiretas no colegiado de eleitores, né, dentro do Congresso, então eu também não vou convocar novas eleições, não, vamos tocar direto. Aí você deve estar perguntando assim, porra, Botino, já viraram a mesa na primeira chance? Né? Agora, é claro que para isso tem que ter apoio, né, gente? Senão não vira mesa de nada, né? Legal. Mas por que você deve estar pensando, poxa, Botinox, mas vem cá, ninguém aí se colocou contrário a isso? Não, se colocaram sim, ó. 13 oficiais, sejam eles generais e almirantes, simplesmente escreveram um documento pedindo para que o Floriano simplesmente seguisse a Constituição, convocasse novas eleições e colocaram todo o seu descontentamento com relação ao quê? A ele permanecer no poder, já que o artigo 42 dizia que ele deveria convocar novas eleições, certo? Beleza. Se você fosse o Floriano, o que você faria? O que você faria? Né? Simplesmente tirava os caras do caminho, não é isso? Foi exatamente o que ele fez. Né? Colocou na reserva todos esses oficiais aí, que por intermédio do manifesto dos 13 generais, questionaram, não é? Questionaram, né, o governo do Floriano. Agora, é claro que dentro desse governo nós temos algumas características e algumas questões que serão trabalhadas, não é isso, gente? No momento oportuno, até porque, né, nós dividimos o conteúdo para não ficar muita coisa para vocês, né? Dentro da República da Espada, o governo Deodoro e o governo Floriano. Tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar aí com carinho, né, o governo Floriano. Coloquei o docinho na boca da criança, né? Ou seja, para que a gente possa estar estudando as características, então, portanto, do governo Floriano e de que maneira o Floriano ele se vira, de que maneira o Floriano, então, portanto, ele consegue, né, trabalhar com toda essa galera aí e terminar o mandato em 1894,
dando ponto final, não é, à República da Espada, começando, então, portanto, a chamada República Oligarca. Espero poder ter te ajudado. Vamos lá, estuda sempre, né? Estuda para sempre, até porque, definitivamente, foguete não dá ré. É isso aí, galera. Tamo junto e misturado. Vamos para cima. Tamo junto. Valeu!